Fala galera, professor Francisco na área. Hoje, a pedido de vocês, vou fazer então uma análise do conteúdo de Química do SpaceX 2019, modelo da prova A, tá? Isso é importante quando entrar no site, vou mostrar para vocês ali no site então. Essa análise do conteúdo então é destinada para aqueles que não têm tanto tempo para estudar para a prova, né? Porque eu vou direcionar vocês a analisar as provas anteriores e ver qual é a maior demanda. Isso pode vir dar certo ou pode vir dar errado, porque para um ano ou para o outro pode mudar as questões. Mais para frente eu vou fazer uma análise de 3 anos para vocês, as provas, para vocês terem uma ideia. Mas hoje eu vou trazer a análise só da prova 2019, tá? Assim tu pode organizar o material de vocês, tanto impresso quanto material online, as videoaulas que vocês podem consultar no YouTube, a respeito desses tópicos que caíram na prova, tá? Se tu tem mais tempo, aí eu aconselho realmente você estudar todos os conteúdos que estão programados na prova do SpaceX, tá? Esse é um outro tipo de perfil de estudante, tá? Então, bora lá ver então as questões, galera. Então, galera, se eu entrar no site aqui, ó, provas SpaceX, tá? Eu entrar aqui no site, ó, vocês vão identificar prova 2019, ok? Cliquei, já fez o download. E aí entrando na pasta aqui, né? Entrando na pasta, tu vai ter a possibilidade então de pegar o modelo A, B, C, D e os gabaritos aqui no final, tá? Nós vamos usar o modelo A para analisar. Bora aqui, tá aberto já a prova, ó. Então, modelo A aqui em cima, né? Aqui em cima para vocês. E aqui, ó, a primeira questão de química, então, questão 33. O que é essa questão 33, então, vai demandar de conteúdos? Primeiro ano, tá? Essa questão, ela fala das propriedades do átomo, onde que eu vou depender das propriedades da distribuição eletrônica por Linus Pauling, tá? O diagrama, aquela distribuição 1s1, 1s2. Então, eu tenho que revisar as propriedades do átomo e também as propriedades da tabela periódica também, né? Porque nesses dois meio-campos tu consegue identificar ali a questão do bismuto e só com a questão do bismuto tu já consegue resolver lá com a tabela periódica, sem precisar fazer a distribuição eletrônica. Isso vai depender do grau de aprofundamento nos teus estudos, tá? Próxima questão aqui é a questão 34, né? Ela pede então quais são as substâncias simples. Então aqui é aquele primeiro ano também do ensino médio, em que fala de substâncias em misturas, um dos primeiros capítulos, então, que a gente estuda do ensino médio. Bora à próxima questão. Essa questão é interessante. Uma coisa que o SpaceX tem, que o Enem não tem, é por grau de dificuldade, tá? Isso para alguns é interessante, para outros não vai ser tanto. Mas é que as alternativas exigem vários conteúdos, às vezes não só um conteúdo, então tu tem que ter noção de vários conteúdos para resolver a questão. Por exemplo, a alternativa A, balanceamento químico, tá? Então, esse balanceamento químico eu vou ter que ter duas coisas levar nessa prova. O balanceamento químico tradicional, aquele que é por tentativa, e o balanceamento químico redox, que é por óxido de redução, tá? Geralmente vê no primeiro ano esses dois tipos de balanceamento químico, galera. Essa é uma reação óxido de redução e o agente oxidante, então, reação óxido de redução. Tá no primeiro ano, reações de óxido de redução, pelo cálculo do NOx, pela questão de agente oxidante, agente redutor, e tu revê também na eletroquímica, quando tu estuda, tu também repassa também esses conceitos. Então, é esses dois tópicos, primeiro e segundo ano. Na questão da 3, tu tem aqui entalpia, né, da reação. Isso é conteúdo de termoquímica do segundo ano, termoquímica. E o item 4 também é termoquímica. Então, eu tenho aqui, ó, eletroquímica, termoquímica, eu tenho balanceamento por óxido de redução e por tentativa, e ainda a questão de óxido de redução na questão do redox, do cálculo redox. Então, tudo isso em uma questão única, né? Aí depois nós temos a questão 36. Questão 36, ela vem então, alternativa A fala de balanceamento. Então, primeiro ano de novo. Questão 2, dependendo da ordem do conteúdo da escola, é questão de cálculos estequiométricos. Tem escolas que trabalham em cálculos estequiométricos no primeiro, já vi escolas que trabalham no segundo ano e no terceiro ano. Geralmente tu vai encontrar em livros do primeiro ano do ensino médio, tá? 3, é uma reação de oxidação. Então, aqui de novo, reações de oxidação que tu vê tanto no primeiro ano quanto no segundo ano lá em eletroquímica. Se todo esse ácido fosse consumido numa reação completa com o bicarbonato de sódio, o volume de gás produzido, cálculos estequiométricos também de novo aí, tá? Na questão do volume molar. Próxima questão, questão 37, tá? Foi.
Questão 37 é a questão de nomenclatura de compostos orgânicos. Se tu for ver aqui, ó, tem compostos orgânicos, reações, né? Reações orgânicas, mas o que eu preciso para resolver ela aqui, ó. Então, a alternativa A, nomenclatura de haletos orgânicos. Questão 2, né? Nomenclatura de compostos orgânicos, 2 pontos, hidrocarbonetos, né? Terceiro ano também a situação. Questão 3 é a hibridização, também no início do terceiro ano, então as propriedades da hibridização, tá? Geralmente vê as propriedades do carbono e aí aparece a hibridização do carbono sp3, sp2, sp. A fórmula molecular da substância é C8H10, né? Então, fórmula molecular também se vê desde o primeiro ano e no terceiro ano como identificar a fórmula molecular. Processo de alquilação, então uma reação, galera, reação orgânica aqui, ó, reação de substituição, então ela envolveu mais de um tópico lá do terceiro ano. Nomenclatura, as propriedades do carbono e as reações orgânicas na mesma questão, tá? Próxima situação, questão 38, olha lá, estou analisando as alternativas só para te ver quantos conteúdos tem na mesma questão. Questão 1, então, a reação. Então, tem uma reação aqui, uma reação que ele fala do magnésio com ácido clorídrico lá no texto. Então, isso é uma reação que a gente estuda lá no primeiro ano, reações, tipos de reações inorgânicas, nesse caso aí, né? Ele fala na questão 2, ele fala de nomenclatura, que é a questão nomenclatura de funções inorgânicas, primeiro ano, tá? Fala do balanceamento químico na 3, primeiro ano também, balanceamento químico, tá? Geralmente também está mais para... se eu dividisse o livro do primeiro ano, na terceira etapa, né? Se eu dividir em 3 o livro do primeiro ano, é a terceira parte do livro, tá? Mais pro final. Agente oxidante, de novo, óxido redução, que tu vê no primeiro ano, e no segundo ano, na questão da eletroquímica. E, por último, pH e pOH, cálculo de pH e pOH do segundo ano, tá? Questão 39, de novo, olha o primeiro ano, muito forte nessa prova, o primeiro ano. É uma reação de simples trocas, então, reações inorgânicas do primeiro ano. Oxidação do magnésio, então, identificar se o magnésio se oxida ou reduz, então, óxido de redução do primeiro ano. Que mais? 3.3 é a formação de um sal, a reação, tá? Reações inorgânicas e a nomenclatura de funções inorgânicas, tá? Funções inorgânicas para resolver essa 3. 4. Distribuição de Linus Pauling, então a distribuição eletrônica, tá? Propriedades do átomo, galera, tá? Então, a questão 6, galera, fala sobre a reação do magnésio com a formação de óxido de magnésio. Então, aqui também, de novo, reações inorgânicas, tá? Ao domínio também das funções inorgânicas, porque vai te dar base na nomenclatura aqui das funções inorgânicas. Primeiro ano. 6, questão 6, fala das ligações químicas, tá? Primeiro ano também fala da questão metálica, da iônica, covalente, então, ligações químicas. 40, questão 40, aqui ó, tem compostos orgânicos, de novo, estou vendo aqui que vai ter reações, ó, porque está pedindo A, B e C, está em branco, então ele está pedindo nomenclatura dos compostos orgânicos, só que essa nomenclatura vai depender também se tu souber fazer as reações aqui que ele está pedindo, né? Porque eu preciso fazer a reação aqui, ó, a reação da primeira situação, aqui ele limita, ó, essa reação é de síntese orgânica, de alquilação, tá? Ó, Friedel-Crafts. E a reação da 2 é a reação de substituição do hidrogênio no anel aromático. E a questão 3 é uma reação de a CC, cadê? É substituição do hidrogênio no anel também, tá? Então, tu sabe que tem um anel, então tu já tem aqui que vai ser então benzeno, tolueno, né? Também os dois são um anel aromático nessa situação. Então vai depender do teu retomar o que é as reações orgânicas de substituição, adição e eliminação para resolver essa questão, tá? Questão 41, tem uma bateria aqui, ó, tem um polo que é o cobre e outro ferro aqui, ó, e reação de eletrólise, o conteúdo do segundo ano, então, eletrólise, tá? Bem, vai depender de várias questões aqui, tanto de cálculo, ó, de massa de eletrólise, tá? Que às vezes alguns conteúdos programáticos não vai até a questão do cálculo da massa que tu vai precisar, tá? Identificação de quem é o ânodo, quem é o cânodo, o que acontece com a barra de cobre, o que acontece com a barra de ferro. Então, tem que ter o domínio de todo o conteúdo de eletrólise ali, tá?
42, questão 42, então, balanceamento de óxido de redução, de novo, primeiro ano, ou pode ver esse balanceamento no segundo ano, ou, galera, não se preocupa, não estou dizendo, querendo defender, né, mas é que cada escola tem um currículo, e o currículo da escola não é formado, geralmente, pelo currículo baseado no conteúdo programático do SpaceX, tá? E às vezes o balanceamento óxido de redução não contempla no currículo de química. Isso vai, então, tu vai ter que correr atrás, ou por vídeo, tem vários vídeos no YouTube, ou no teu cursinho, ou num livro, então correr atrás desse tipo de balanceamento. 2. Fala de geometria, geometria está lá dentro das ligações químicas, na sequência tu vai ver polaridade e geometria, então tem lá nas ligações químicas. Olha, o agente redutor, então de novo, olha, óxido de redução, primeiro ano, identificar quem oxida, quem reduz nessa equação. E 4 também essa questão de oxidação e redução. Questão 43, isomeria plana, terceiro ano, tá? Então tem 3 casos aqui de isomeria plana, além do domínio de isomeria plana, para resolver essa questão é importante, auxilia muito tu saber fazer a fórmula estrutural desses nomes para tu poder identificar se está certo ou errado, por exemplo, de posição. Quem tem mais facilidade, só pelo nome sabe que mudou a posição. Por exemplo, ali está escrito butanol 1, né? E butanol 2. Então eu estou vendo que tem a mudança de posição pela numeração. Tá? Agora o de cadeia, às vezes fica difícil da pessoa perceber se realmente é cadeia ou é posição ali na situação. Tá? E compensação também é uma situação que, dependendo da situação, tu tem dificuldade de visualizar sem fazer a forma estrutural. Na próxima questão, eu tenho aqui uma questão que é o estudo dos gases, tá? As propriedades do gases, então tem livros que tem no primeiro ano, tem livros que tem no segundo ano, tem currículos que não tem esse estudo na química, às vezes tem na física, tá? Em que vai usar a fórmula por você, nunca rezei tanto, né? PV, P vezes V igual a N vezes R vezes T, pressão vezes volume igual ao número de mols vezes a constante de equilíbrio, que é o R, vezes a temperatura em Kelvin. Por isso que ele te dá, ele já facilitou, a única coisa que a questão facilitou, parece que ele pegou pesado a questão, e aí no final assim, pá, vou te aliviar, vou te dar a forma de transformar a Celsius em Kelvin, ele vai te dar a temperatura em graus Celsius, tá? E te dá o R também, para te, né, não esquecer ali, ele te dá o R, a constante dos gases, 0,082, tá? E aí eu vou ter que fazer esse cálculo aí, além de fazer esse cálculo, que é das propriedades dos gases, depois eu vou ter que aplicar um cálculo estequiométrico, porque eu vou achar o número de mols de gás carbônico nessa situação, e aí eu vou ter que aplicar um cálculo estequiométrico. Mas além de aplicar o cálculo estequiométrico, antes eu tenho que saber que cálculo estequiométrico está no primeiro ano ou no segundo ano de vocês, eu preciso saber, antes disso, fazer a reação, que ele descreve a reação química que está acontecendo entre o dióxido de carbono e o hidróxido de lítio, que vai produzir, ali ele vai dizer para nós, ele vai produzir carbonato de lítio e água líquida. Porque aí tu vai ter que fazer o balanceamento químico, isso é importante, a quantidade de mols é 1 de CO2 para 2 de hidróxido de lítio, então é 1 para 2, tu vai achar uma quantidade de dióxido de carbono, que é proporcional ao hidróxido de lítio, a massa, tá? Lei de Proust diz que é proporcional, se mantém proporcional às massas, então tu cuida em questão de mols. Eu vou transformar os mols para a massa, isso, estequiometria, isso, para depois fazer o cálculo de quanto eu preciso, que ele pede quanto de massa tu tens de hidróxido de lítio para neutralizar com o dióxido de carbono, tá? Cheio de detalhes essa questão, cheio de detalhes. Se eu vou dar uma procurada, se não tiver esse vídeo no YouTube, a resolução dela, eu vou colocar aqui embaixo a referência de algum youtuber que tenha feito a resolução dela, senão eu resolvo ela para vocês, tá? A questão que claro, que o grau de dificuldade de cada um muda, né, de percepção de cada um, mas ao meu ver a questão mais complicadinha, que demoraria mais para resolver talvez seria essa aí, a questão 44, tá? Não tem mais questão de prova de química aqui, se vocês forem ver é mais para baixo, para tu ter conhecimento, é muito importante quem vai fazer a primeira vez a prova, ela vem a tabela periódica, tá? Ela tem alguns espaços aqui, ó, em branco, ó, uma folha para resolver, nesse caso aqui vem uma, ó, aqui é a redação. Quanto mais vocês olharem para essas provas anteriores, maior vai ser o domínio que vocês vão ter em relação às questões e como proceder, né, nessas questões, nos espaços, inclusive. Eu acho importante isso, tu ver quanto tem de espaço nela. É interessante tu imprimir ela e resolver essas questões. Tá, galera? Eu espero ter auxiliado vocês nos estudos de vocês. Sempre aconselho a ter organização
manter um horário fixo para estudar, aquele horário que tu vai deixar de lado o seu celular, seu computador, as redes sociais e vai estudar. Essa carga horária ela é muito relativa para cada um, tá? Tem gente que consegue 1 hora, 2 horas, 10 horas ficar direto estudando. Eu, por exemplo, eu tento manter sempre 2 horas e descanso e retorno no outro turno, né? Pego de manhã, estudo 2 horas, das 8 às 10, descanso, faço outras atividades e depois retorno à tarde, mais 2 horas. Então, cada um vai ter uma regra para isso, mas o importante é tu ter essa organização para vocês alcançarem o objetivo de vocês passarem na prova do SpaceX. Espero que tenha ajudado. Se gostou, curte aí. E até o próximo vídeo, galera. Se cuidem.